Mas eu tava no... Acho muito importante também dizer isso. Eu tava no 7º período de Engenharia de Minas, quando eu comecei a ler uns livros. Várias pessoas me perguntam quais livros são. Eu li 3 livros que me fizeram virar uma chave. E foi muito forte, eu chorei muito. Eu falei, meu Deus do céu, eu perdi noites de sono. Eu falei, não é possível. Porque até então, o meu maior sonho era ser engenheira de Minas. Eu queria aquilo, eu quero isso mesmo e tal. E aí, eu tenho uma característica muito forte que eu nasci pra ser livre. Em todos os sentidos. Então, assim, se tem algo que tenta me prender, não dá, sabe? Não dá pra Carol. Eu preciso mesmo, tipo assim, me sentir livre em tudo, assim, que eu me propuser fazer. E aí, foi até por isso, muito por isso também, que eu recalculei a rota e depois eu conto pra vocês. O motivo mesmo. Mas eu tava no 7º período e eu falei, poxa vida, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero realmente ter minha empresa, né? E poder ser livre pra atuar nela e tudo mais. Aí coloquei na balança, né? Todos os desafios do ambiente corporativo, do que ia ter e tal. E assim, a gente fica muito... o mercado da mineração, ele é um mercado bem... como que eu vou dizer pra vocês? Bem restrito. Ele é um mercado restrito, então você fica restrito a certas empresas, você fica restrito a certas regiões. Então eu falei assim, poxa vida, eu quero ter família, eu quero ter filho, né? E, poxa, mas no 7º período, você questionar isso, por que você não pensou antes? Mas eu não tinha maturidade suficiente para questionar isso antes. E eu comecei, isso lendo nos livros, eu li primeiro Segredos da Mente Milionária, depois eu li Pai Rico, Pai Pobre, que pra mim foi assim, meu Deus do céu. Esse livro mudou a minha visão, assim, naquele momento. E em seguida eu li Sonho Grande, do trio da Ambev. E foi exatamente, gente, foi meio que... Meu amigo um dia falou assim, nossa, mas foi cinematográfico assim? Foi cinematográfico assim. Eu já não tinha mais, assim, vontade de ir pra aula. Que eu já tinha chegado à conclusão de que E como eu disse pra vocês, eu sou muito bem resolvida. Então, quando eu resolvo uma coisa, eu falo assim, não, é isso mesmo que eu quero e pronto, acabou. E aí eu cheguei eu tava sentando já no fundo da sala, pra ler livro de empreendedorismo. E aí eu tava sentada na última carteira, a aula tava acabando, uma aula chata de mecânica das rochas. Aí eu peguei, bati a contracapa do livro, bati assim na última página, olhei pra cara da professora e falei assim, eu vou mudar minha realidade, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu saí calada, né, uma coisa rara de acontecer, saí calada da aula, a aula acabou, aí eu cheguei no corredor, olhei pra cara de uma amiga minha, de um amigo meu, e falei assim, gente, eu vou mudar de curso. Eles pararam, tipo, no meio do corredor. Hã? Eu falei assim, eu vou mudar de curso. Eu vou passar pra produção. Porque a produção vai me dar uma bagagem maior, porque eu quero empreender. Eu preciso ser livre. Eu não quero nada que vai me restringir, não. Eu quero ser livre. Aí eu peguei e desci e liguei pra minha mãe. E minha mãe disse assim, não, não e não. Ela só me falou isso. Ela não falou nem oi. Ela só falou não, não e não. E eu fiquei 3 horas com ela no telefone. Convenci não, mais ou menos. Mas ela falou comigo assim, não concordo, mas vou aceitar. Você tem que ser feliz. E aí eu peguei e já fui... Aí eu falei, não, eu preciso correr risco calculável, né? Eu era uma boa aluna, então eu tinha um coeficiente muito bom. E eu falei assim, não, acho que eu consigo passar de reopção. Aí eu fui na sessão de ensino, procurei o chefe de departamento da produção, e ele me deu informação de que o primeiro período, no período passado, né, do que eu tentei, o primeiro lugar tinha passado com um coeficiente mais baixo que o que eu tinha naquele período. Eu falei, então beleza, então vai dar bom, ué. Tá doido? Aí ele disse assim, não, são 5 vagas. Eu falei, então tá bom, uma é minha. Claro, uma é minha. E aí eu fui pra casa falando assim, pronto, gente, acabou. Agora eu vou passar a produção, eu sou da produção e tudo mais. E aí, no dia seguinte, já tinha passado o prazo de trancamento, porque a gente tem um prazo, né, pra trancar a disciplina na universidade. E aí já tinha passado o prazo. No dia seguinte, de manhã, cedinho e tal, eu corri no meu departamento e pedi trancamento especial de todas as disciplinas. E aí o chefe de departamento entendeu nada, né? Falou comigo, o que tá acontecendo, né? E eu falei assim, não, é porque eu quero empreender e tal, não sei o que. Ele disse assim, a minha vontade é de trancar aqui nessa sala, mas vai ser feliz. E eu fui mesmo. E eu fui ser feliz mesmo. E aí eu tranquei, e no período que eu fiquei esperando, né, o resultado da produção, eu profissionalizei a marca que eu já tinha. Então, foi aí que eu mudei toda a identidade visual da Laço de Fita. Eu fiz sacolinha de papel, eu fiz tudo, mas, assim, e eu acho muito legal contar isso, porque por trás de toda grande história, pode ter certeza que tem um pacote de coragem. Porque, né, quem não arrisca não chega lá. Não petisca, né? E eu peguei 10 mil reais emprestado.
em meados de 2018, sem ter um cachorro de garantia pra vender, pra, né, pagar se alguma coisa desse errado. Mas na minha cabeça não tinha. Eu não tinha esse pensamento de dar errado. Tinha que dar certo. Ia dar certo. Ou dava certo, ou dava certo. E eu peguei 10 mil reais pra essa gente. É louco, assim. Talvez pode parecer que hoje 10 mil é menos, né, do que na época. Mas na época era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E eu falei assim, meu Deus do céu. E eu falo que foi uma amiga que me emprestou. E eu falo que ela foi a pessoa que mais acreditou em mim na vida. E ela, assim, ela tem tudo comigo. Ela, se eu precisar, ela tá me ouvindo. Pode E falar se o nome, pode ela não? é Thaís, né, minha amiga. E ela tem mandar um abraço tudo. aqui pra Thaís, que é uma grande empreendedora. Nós vamos convidar ela em breve aqui. Qual Não, Thaís? e Thaís, que tem um salão. É, Thaís Cabeleireira aqui, tem salão aqui. Sim. E ela que me prestou, e tipo assim, eu falo que ela foi a pessoa que mais acreditou em mim na vida. Ninguém. Ô, As Thaís, pessoas que acreditaram a partir daqui nunca vão ser como tô ela. precisando de uns 50 mil pra dar uma remodelada aqui. Eu vou ir pegar também. Tô brincando. E ela me emprestou, e eu falei assim, não, eu preciso de 60 dias pra começar a te pagar e vai dar certo. Eu vou só o tempo de eu girar esse dinheiro e vou te pagar. E assim foi muito. E eu comecei, né, a trabalhar mais, a dedicar mais. E foi até nessa época que eu criei o Instagram. E comecei a postar mais e tal. Aí veio a aprovação, né, em produção. E eu já entrei em produção já querendo isso. Então, já tava ali dedicando e tal. E assim, quem, né, só tem resultado quem faz, de fato. Então, eu comecei a ter muito mais resultado, porque eu comecei a dedicar muito mais. Sim. E aí, eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais atender as pessoas, os clientes que eu tinha. Eu não conseguia mais carregar o tanto de sacola que eu carregava. Eu carregava muita sacola. E, assim, muito peso. E eu falei, gente, eu preciso de um lugar, eu preciso de um lugar. E aí, foi aí que tive a ideia de abrir a primeira loja, né, bem pequenininha, com 20 metros quadrados, no terceiro andar de um shopping, em que nada é empreendimento, né, do varejo. Lá só tem salão e tudo mais e tal. Então, assim, eu falei assim, não, vamos abrir lá, porque lá eu não tinha condição nem de abrir lá, mas era onde eu poderia arriscar, assim. E aí eu fui abrir e eu peguei outro empréstimo. É muito importante deixar claro essa coragem, porque a gente tem que assumir riscos calculáveis. Eu sempre falo isso, a gente não tem que ser responsável, né? Vou até já te interromper. Uhum. Esses primeiros 10 mil que você pegou não foi pra loja física. Não, eu ainda era sacoleira. Isso, foi pra um Reposicionamento, isso. Eu tenho 2 perguntas sobre isso, mas não sei qual que eu faço primeiro. Pode fazer Qual que foi o que te ligou desse reposicionamento de imagem? O que falou, pô, isso vai dar uma virada legal e... Vai que eu esqueci o outro. Vai nesse. Porque a partir dali eu passei a enxergar aquilo como um projeto da minha vida. Não era mais amador. Não podia ser mais amador. Mas o que te despertou foi o que você estava vendo acontecer em outras marcas? Não, eu fiz, e assim, eu fui muito na minha realidade mesmo. É um ponto aqui que, né, eu acho que é bem interessante um bate-papo assim, e a gente frisar os pontos que são muito, muito importantes numa trajetória empreendedora. Ali eu tava começando com um dinheiro que, né, não era meu. Eu tava pegando emprestado. Você já tava então, começando assim, prejuízo. Exatamente, eu já tava começando negativa. Então, primeiro a gente investe em estoque. Depois, né, assim, pelo menos a lógica que tem na minha cabeça é o seguinte: primeiro a gente investe em estoque, depois a gente investe em pessoas e depois a gente investe em outras coisas, tipo espaço físico, essas coisas. Marketing. Então, assim, Aí eu vou fazer, eu lembrei a pergunta e aí vai ser bom porque eu acho que vai fazer sentido. E aí, qual que era como que foi esse start do reposicionamento e qual que foi o projeto que você traçou com esses 10 mil? Sim, eu fiz assim, eu lembro direitinho. Foi assim, eu fiz a logo, então foi uma... Gente, isso é uma coisa que não abandona a gente nunca. É muito importante, assim, pra quem tá me ouvindo aqui, que quer empreender, é algo que a gente não abandona nunca, porque, nossa, é muito... Principalmente pros micro, né, pras microempresas, é muito difícil o caixa da empresa acompanhar as nossas ideias. A coisa mais difícil que tem, a não ser que você já tenha ali um aporte, você já coloque grana ali e tal, beleza. Mas se não, se é uma pessoa que vem pra construir, é muito difícil, é, tipo, raro isso acontecer. Então, assim, é quase que, tipo, impossível, assim, no início, né, você ter caixa pra você patrocinar todas as suas ideias. Então, a gente faz o que tá
ao nosso alcance. Eu, por exemplo, inaugurei um showroom há pouco tempo, e é muito bom trazer isso, esse gancho pra minha realidade atual, porque tem gente que fala assim, ah, não, mas agora, né, tá mais fácil. Eu tinha vendido as lojas, mas o processo de produção, ele é muito caro. E, por exemplo, quando eu fui inaugurar o showroom, eu não queria gastar muito, assim, tipo assim, não é que eu não queria, não, porque querer a gente quer. Eu não podia, eu não fiz projeto. Eu fritei a minha mente no, tipo assim, em sites, na internet. E assim, aquilo ali que existe, tá? Que não é, né, lá, tipo, nossa, mas todo mundo elogia, veio da minha cabeça. E foi a partir de, assim, lá tem recurso, né? Lá é baseado no recurso que eu podia colocar lá. E que não foi tanto assim. Então eu falei, não, dessa vez eu quero fazer com o meu capital, né? Com o meu dinheiro e tal. Então, peraí, eu vou, tipo, fazer uma coisa bem mais simples. Eu cheguei a fazer um orçamento com uma arquiteta e tal, que eu queria fazer com ela, mas eu falei assim, não, peraí, isso aqui tá fora da minha realidade. Não dá. E é muito importante a gente colocar isso na balança. Entende? E priorizar, saber o que tem prioridade. Então, assim, hoje a minha lógica na minha cabeça é de fato isso. Primeiro eu preciso investir em estoque, depois em pessoas, e depois eu invisto em outras coisas. Claro que beleza importa, claro que, né, tipo assim, a experiência importa. Então, é realmente, assim, ir ponderando.